O plenário do Tribunal Superior Eleitoral determinou que, a partir das eleições deste ano, os partidos políticos devem destinar pelo menos 30% das verbas do Fundo de Financiamento de Campanha e do tempo de horário político para as mulheres. 8 senadoras e 6 deputadas federais fizeram uma consulta ao plenário do TSE para saber se a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do tempo no rádio e na televisão deveria respeitar a cota de gênero determinada na legislação eleitoral. A lei define que ao menos 30% das candidaturas de um partido devem ser de um gênero. Na consulta, as parlamentares queriam saber se o dinheiro do fundo e o tempo de horário político também deveriam seguir o mesmo percentual. No processo, também foi perguntado se, no caso do número de candidatas mulheres do partido ser maior que 30%, a distribuição do fundo e do tempo de TV deveria acompanhar esse percentual. A relatora da consulta, a ministra Rosa Weber, respondeu de forma afirmativa a todos os questionamentos. Para a ministra, a divisão do dinheiro de campanha na mesma proporção das candidaturas dá condições mais igualitárias para a participação feminina na política. Em virtude do princípio da igualdade, não pode, pois, o partido político criar distinções na distribuição desses recursos exclusivamente baseados no gênero. Assim, não há como deixar de reconhecer como sendo a única interpretação constitucional admissível aquela que determina aos partidos políticos a distribuição dos recursos públicos destinados à campanha eleitoral na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos. Ao analisar a divisão do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, a relatora ressaltou que não há na legislação a previsão de distribuição proporcional, mas a ministra afirmou que a Constituição permite a interpretação de que deve-se respeitar a porcentagem de gênero na hora de dividir o tempo de exposição dos candidatos. A carência de regramento normativo que imponha a observância dos patamares mínimos previstos no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, a distribuição do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão não obstaculiza interpretação extraída a partir de preceitos constitucionais que viabilizem a sua implementação. E também na sessão desta terça-feira, os ministros votaram por manter a inelegibilidade por 8 anos do ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Ele foi condenado por abuso de poder político e conduta vedada a agente público enquanto ocupava o cargo. O plenário também manteve a imposição de multa, no valor de R$ 106.410, a Agnello e ao vice Tadeu Filipelli, em virtude do reconhecimento da conduta vedada praticada pelos dois.